Foi. Foi ontem foi quinta. Foi quinta. Buscar os olhos de fora. Então vamos começar. Todos têm. Vai, tem que tirar o microfone. A gente já vai começar. Tem gente assistindo a gente já. Então vamos começar, irmãs. Deus seja louvado. Amém. Vamos começar com o hino 340. Vamos abrir o culto no nome do Senhor Jesus. Culto de mulheres da Primitive Church of Christ, Igreja Primitiva. O hino chama Cristo Jesus, sua mão me dá. 340. Quer um hinário para ela? Todos encontraram? Aqui tem mais um. Cristo Jesus, sua mão me dá, neste caminho que leva aos céus, ele dirige os passos meus, com sua mão poderosa mão, me faz triunfar, me fará habitar na eterna mansão. Cristo Jesus, sua mão me dá, com sua sombra me cobrirá, e nenhum mal me molestará. Meus pés também não tropeçarão. Os anjos dos céus, enviados por Deus, me sustentarão. Cristo Jesus, sua mão me dá, nada portanto me faz parar, nada que pode me abalar.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar com bastante alegria para o Senhor Jesus. Agora vamos ao hino 388. 388. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Minha alma engrandece ao meu Salvador, que para mim atentou, e também meu espírito se alegra em Deus que me perdoou, redimida por seu grande amor, minha alma louva a Deus, que no sangue precioso no Redentor lavou os pecados meus. Sorte entre os remidos me concedeu Jesus, o meu Salvador. Livre estou do pecado para servir a Deus com sincero amor. Cristo converteu o meu coração com o seu eterno poder, e as trevas do mal também dissipou. Agora eu posso ver pela luz da palavra, se vejo a senda que a glória conduz. Forças receberei, virtude saber e fé no Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu para ver a face de Deus. Oh, que felicidade Cristo me deu, pois vou habitar nos céus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Agora um hino para nós orarmos, apresentarmos ao Senhor os nossos pedidos de oração. Hino 218. Já professora, se a hora que a Tá bom. Hino 218. Em nome do nosso Redentor, oramos a Ti, ó Deus, ó vem com Teu calor, com Teu divino amor, visita os filhos Teus, com fé
De ti provém a fé, ó Santo de Israel. Irmãos, agora nós vamos nos prostrar diante de Deus e apresentar os nossos pedidos de oração. A quem o Senhor der a oração, ora. Apresenta o ministério, as autoridades constituídas, ora contra a enfermidade, a favor das famílias. Nós vamos apresentar então agora. Quem não puder dobrar o joelho, igual a irmã que está enferma, pode ficar sentada. As outras que sentirem de dobrar o joelho, fiquem à vontade. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, que está no céu, graça nós te damos pelo culto de mulheres que foi aberto em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui na cidade de São Joaquim da Barra, na rua Durval Barbosa, tem uma valente, na igreja primitiva de Cristo, dobrando seus joelhos em reverência ao teu nome e à tua santidade. Nós sabemos, Senhor, que por amor da nossa alma, o Senhor enviou o teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na face da terra, um homem de dores, um servo sofredor, para sentir as dores, aleluia, carregou os nossos pecados, foi morto, crucificado, ressurgiu ao terceiro dia, e por causa daquele sacrifício, o véu do templo se rasgou, e hoje nós entramos na tua presença com liberdade de espírito, para pedir para ti, perdoa as nossas falhas, erros, faltas e pecados, aleluia, porque Paulo já escrevia, o que quero fazer não faço, mas o que não quero eu faço, já entrava em guerra a mente e o espírito, aleluia, glória a Deus nas alturas, Senhor, nós te pedimos, Pai, não temos aqui uma petição de pedido, mas temos sim te agradecer pelo dom da vida eterna, aleluia, pelo dom da vida. Quantas pessoas, Senhor, tiveram suas vidas ceifadas quando veio a epidemia do Covid, aleluia, glória ao teu nome, mas nós estamos aqui numa pequena parte, filhas também de Jesus Cristo na face da terra por Deus, mulheres sofridas, guerreadas, aleluia, muitas vezes violentadas pela prova, mas mulheres também que não negam o seu nome, que não negam a tua verdade, o teu caminho, a tua santidade. Pode chorar, mas está aqui, pode rastejar, mas está aqui, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor, aleluia. Nós pedimos a ti que receba, Senhor, nosso louvor, receba, Senhor, a nossa oração, receba os hinos de gratidão que oferecemos a Ti, revela a Tua palavra do alto da Tua glória, fala com a Tua igreja o que o Senhor precisa falar e não o que eles querem ouvir, aleluia, glória ao Deus, abençoa o ministério da Tua obra, dando luz aos anciãos mais antigos, aleluia, abençoa o prefeito da nossa cidade, a Câmara dos Vereadores, seja com eles, ó Deus bendito, autoridades constituídas, entra nos tribunais, entra naquela causa escondida dos teus
aleluia. Entra na saúde da tua serva, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Entra na mente daquela irmã que não consegue trabalhar, que não consegue sair de casa, que está prostrada, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso comportamento, o nosso olhar, que tenhamos a mente de Cristo na face da terra. Abençoa os nossos casamentos, Senhor. Aleluia, glória a Deus, as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Que seja abençoada a família do irmão Emerson, presidente da nossa igreja. Aleluia, entra lá naquela casa, entra lá naquelas vidas, nos negócios, na história, aleluia, nos processos que tem em andamento de aposentadoria. Aleluia, faz um milagre, uma obra, um prodígio. Tantas obras o Senhor já fez para o teu servo, aleluia. Glória a Deus, não sabemos como ele está neste momento, mas o Senhor sabe. Vai lá, abençoa ele. O Senhor conhece o coração dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos e entregamos esta oração. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Irmãs, vamos cantar o hino 73. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada deixará me faltar. Com a sua mansidão, em verdes pastos faz-me andar. Refrigério, fé e paz, minha alma nele achou. Nas veredas celestiais, os meus passos Jesus firmou. Se eu tivesse que andar pelo vale da morte, ó Deus, eu não temeria o mal, porquanto estou nos braços teus. Tua vara, ó Senhor, me conserva em retidão. Teu cajado divinal traz consolo ao meu coração. Uma mesa para mim, ó Senhor, tu vens preparar. Com teu óleo vens me ungir, fazes meu cálice transbordar. A bondade e a mercê minha vida seguirão. Para sempre habitarei com meu Deus na eternal mansão.
nós estamos na liberdade dos testemunhos. Deus seja louvado. Se tiver alguém que quer ler uma parte da palavra, quer ler um verso, quer recitar um verso ou contar uma obra, pode vir. Não precisa ter vergonha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quer vir cantar uma obra? Não. Eu não. Tá com vergonha? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mana Paula. Perdendo a vergonha. Paz de Deus, irmãos, irmãs. Vou ler o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Amém. Aqui a palavra está falando o caminho que nós devemos andar, né? Temos Jó como exemplo. Ele era um homem justo, sincero e temente a Deus. Por isso ele se desviava do caminho do mal. E é o que nós estamos fazendo hoje, nessa noite, né? Nós nos desviamos do caminho do mal. Porque Deus ele deu para nós o livre-arbítrio. Nós podemos decidir o caminho que nós podemos andar. Nós podemos decidir andar no caminho do bem ou no caminho do mal. Nós sabemos que só existem dois caminhos para nós escolhermos enquanto nós estamos aqui nessa terra. Nós servimos a Deus, fazemos a vontade dele, e por isso nós temos que andar como Jó todo. Ele se desviava do mal. Ele se desviava do mal e andava no caminho reto. E é o que nós estamos fazendo nessa noite. Que nunca venha nos faltar oportunidade, né? Para nós estarmos decidindo qual caminho que nós devemos andar. E eu louvo a Deus e agradeço, né, por essa porta aberta, onde está acontecendo hoje, né, um culto de mulheres. Temos a célula também para mulheres, louvado seja Deus, né? As mulheres são aqui da Barra, está sendo cuidada por Deus. Nós aprendemos que nós somos filhas amadas e queridas do Pai. Eu estou muito feliz por essa porta aberta e que o Senhor venha prosperar de almas neste lugar, amém? Amém. Eu agradeço a sua liberdade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Eu também sou agradecida a Deus, irmãs, pela alegria de ter instituído esse curso de mulheres aqui na igreja, pela liberdade que nos é concedida. Agradeço a Deus pela mãezinha da Ana Paula que veio hoje, pela Camila. Estou muito contente por isso, pelas obras que o Senhor já fez. Pago todos os meus votos na presença de Deus. E agradeço a Deus por esta força. Deus seja louvado. Amém. Agora nós estamos, irmãos, na liberdade da palavra. Na liberdade da palavra.
Nós não vamos cantar um hino antes da palavra, viu? Nós já vamos ficar na liberdade para Deus mostrar a palavra. Tem, a Camila está sem Bíblia. Tem Bíblia aqui, ó. A palavra que Deus mostrou está no livro de Isaías. Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Glória a Deus. Na verdade, ela vai começar no capítulo 52, a partir do verso 13. Amém? Vou começar a leitura. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso na sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa das nossas rebeldias e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles.
Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Até aqui, irmãs. Amém. Amém. Isaías 53, o servo sofredor, Jesus Cristo. O profeta Isaías, ele escreve isso aqui cerca de 700 anos antes de Cristo. Vocês conseguem imaginar isso? E o que ele descreve aqui? Não é simbólico e não é poético, mas é uma profecia detalhada da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O que eu vejo aqui? Eu vejo que nas igrejas não se fala do Senhor Jesus Cristo. Então hoje o Senhor falou, hoje você vai falar do meu filho. Hoje você vai falar o que eu quero que essas mulheres entendam acerca do meu filho. Aleluia! Como que ele é conhecido no livro de Isaías? Vamos falar sobre rejeição. A rejeição de Cristo, no verso 1 até o verso 3. Quem creu na nossa pregação e perguntou? Quem creu? Isaías já começa com um lamento, porque nem todas as pessoas reconhecem Cristo. Não tinha aparência e não tinha formosura. Jesus não veio com uma aparência impressionante. Ele não veio. Não tinha status, não tinha poder visível. Ele veio de forma simples e por isso ele foi rejeitado. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Cristo não apenas viu a dor, ele viveu a dor na pele. Quantas vezes a gente espera um Deus que impressiona? Quantas vezes a gente quer um Deus que resolve tudo rápido na nossa vida, que atende às nossas expectativas, mas a gente rejeita o Cristo que confronta os nossos pecados, o Cristo que transforma, que trata o coração, né? Depois no verso 4 vem a substituição, quando fala assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui está o coração do Evangelho, uma substituição penal, porque se ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Então significa que ele não morreu por causa dele, ele morreu por causa de nós, por causa da nossa causa. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Onde nós estaríamos se ele não estivesse aceitado essa missão? É uma coisa que você precisa pensar. A paz que você deseja, que você quer sentir dentro da tua casa, ela foi comprada com uma dor imensa. Uma dor que suava sangue no jardim do Getsemane. Hoje é um culto para a gente repensar. E pelas suas feridas nós fomos curados. Não é cura física, é cura emocional, é cura espiritual, é cura da alma. Você não precisa carregar culpa, você não precisa carregar condenação, você não precisa carregar vergonha, porque todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós estávamos perdidos. O que significa a palavra desgarrado? Significa fora do caminho. E muitas vezes a gente se encontra fora do caminho, fora da centralidade de Cristo na nossa vida. Cada um seguindo a sua própria vontade. O problema do homem não é a falta de direção. É que o homem ele quer ser independente de Deus. Ele não quer depender do Senhor, não quer ser submisso à vontade de Deus. Então cada um se desviava pelo seu caminho. E aí que está o centro do pecado. Autonomia sem Deus, quer viver do seu jeito, quer tomar decisões sem Deus, quer ignorar a vontade de Deus, e isso nos afasta do Senhor. Lá no verso 7, a gente vê que Cristo
Cristo ficou silente, o silêncio de Cristo. Como cordeiro, ele foi levado ao matador. Ele não se defendeu. O que muitas pessoas fazem é se defender, né? Às vezes alguém fala assim, ai, fulano falou mal de você. Aí a pessoa vai atrás, quer saber. Às vezes acontece alguma briga que fala que ele se entregou, e isso não foi fraqueza. Isso foi submissão ao propósito dele. Porque cada uma de nós temos um processo para passar. Mas muitas vezes a gente interrompe o processo, começa a fazer tudo do nosso jeito. Na hora que começa a doer, na hora que começa a faltar, na hora que começa a romper, e aí o propósito também para. Se o processo para, o propósito também para. E aqui o que fala? Ele tinha poder para sair da cruz. Ele tinha poder para destruir tudo. Ele tinha poder para parar aquilo. Mas ele escolheu ficar. Ele escolheu ficar. Tantas pessoas vão embora da nossa vida. Tantas pessoas não aguentam a nossa prova ou não suportam o nosso sucesso. Vai embora. E ele sofreu todas as dores até o fim. Pelo amor da minha e da sua alma. E é isso que Deus está falando conosco. Quantas vezes a gente quer fugir da dor, quantas vezes a gente foge do processo, da vontade de Deus, mas Cristo nos ensina que o propósito exige entrega. E Isaías, ele viu, antes de acontecer, um Cristo que seria rejeitado, um Cristo que seria ferido, esmagado, silenciado, mas tudo isso tem um motivo. Você. Tudo isso tem um motivo. Porque lá atrás o Senhor arrependeu de ter feito o ser humano. E ele não via nenhuma outra condição na terra se não fosse enviar o seu único filho. Quem é que entrega o seu único filho por amor de alguém? Ninguém. Jesus. Está aprendendo. O que Deus quer ensinar para nós é que a cruz não foi um acidente, foi um plano. E hoje você precisa decidir. Você vai continuar carregando o que Cristo já levou, ou você vai se render ao que Ele fez por você? É uma pergunta para você responder para você mesmo. As dores que te prendiam, Cristo já carregou. As feridas que te definiam, Cristo já curou. E hoje, pelo poder da cruz, você não é mais escravo da sua história. Você é livre em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Essa canção do servo, ela começou lá em Isaías 52. Então, ela é uma revelação progressiva que Isaías recebeu 700 anos de Cristo vivo. Santo é o Senhor. Em vários capítulos aparece servo do Senhor, mas aqui atinge a plenitude de Cristo. Cristo nunca esteve fora do controle, nem quando ele esteve na cruz. Nem quando ele esteve na cruz. O seu sofrimento não foi fracasso, foi missão. Então, o sofrimento que você está passando agora, ele vai te aprimorar, ele vai te trazer maturidade espiritual, para que você lá na frente consiga se decidir, se direcionar. O texto mostra que o padecimento seria tão intenso que ia causar espanto nas pessoas, o tanto que ele ia sofrer, apanhar, as chibatadas. O corpo dele ia ficar desfigurado, e isso aponta para os açoites, os espancamentos, as humilhações públicas, a coroa de espinho, a crucificação. Então, aqui não tem nada de simbólico igual as pessoas acham, né? Essa dor, essa humilhação surpreendeu as nações. O que parecia vergonha se tornará revelação, e o que parecia derrota se tornará santo, porque ele ressurgiu. E o que acontece? Os reis fecharam a boca, porque não tinha argumento humano para prender ele, diante da grandeza da
aplicação. Aquilo que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de poder. A cruz, para a pessoa que é natural, ela parece escândalo. Mas para quem é salvo, é a glória de Deus a cruz. É a glória de Deus. Então, quem criou na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? A revelação foi dada, a mensagem foi anunciada, mas nem todos creram. Pregação fala de mensagem proclamada. O braço do Senhor é uma expressão de poder divino, ação salvadora de Deus. O que quer dizer isso? As pessoas esperam ver o poder de Deus em demonstrações triunfalistas. O povo, ele quer ser exaltado, aonde Cristo foi crucificado. É difícil hoje pregação sobre renúncia. Quando alguém vai descer as águas do batismo, ele precisa entender o sacrifício da cruz, para que ele não desça as águas de forma emocionada, porque senão depois ele não vai conseguir permanecer. Ele precisa entender que a partir dali é uma nova vida, é a renúncia do eu, é a mente de Cristo restaurada dentro da pessoa. A incredulidade, ela não vem da falta de evidência, mas ela vem da dureza do coração diante da forma como Deus age. Muitos querem Cristo glorioso, mas eles rejeitam o Cristo crucificado. Quer poder, mas não quer se arrepender. Quer milagre, mas não quer cruz. Quer benção, mas não quer rendição. Aleluia, Jesus. E ele surge sem ostentação humana, gente. Ele nasce em humildade, ele cresce em Nazaré, ele não vem cercado de pompa política, ele não se encaixa nas expectativas carnais sobre o Messias. Fala que não tinha aparência nem formosura. O homem natural, ele se move por aparência. Vê aí as redes sociais. Mas Deus se revela na humildade. Deus se revela naquilo que é humilde, puro e simples. Quem é que vai herdar o reino do céu? Aquele que é puro de mão e limpo de coração, que não deseja nem maquina o mal. Aleluia. E aí a rejeição, ele foi desprezado, lá no verso 3 está falando. Desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então aqui vai mostrar abandono, vai mostrar recusa e desvalorização. Ele não foi apenas ignorado, ele foi recusado. Então, homem de dores vai falar o quê? Na experiência do sofrimento humano, porque ele conheceu a tristeza, ele conheceu a traição, ele conheceu a rejeição, ele conheceu o abandono, ele conheceu a dor física, a angústia de alma, de quem os homens escondem o rosto, mostra repulsa, vergonha e afastamento. Dele não fizemos caso. Essa rejeição, ela revela a corrupção do coração humano, quando rejeitam ele. O homem caído, ele não apenas comete o pecado, ele rejeita a própria salvação, quando ela vem em santidade. Tem pessoas que nem gostam, que faz chacota, né? Não gosta de quem cerca deles. Depois no 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tomou sobre si e levou sobre si são expressões de carregamento. O servo, ele não sofre apenas com os homens, ele sofre pelos homens. Então ele não sofre conosco, ele sofreu por nós. Enfermidades é o que? Abrange miséria, produzidas pela queda. O ponto principal aqui é que Cristo assume sobre si o peso da condição humana sobre o pecado. Mas o povo interpretou errado. Eles viram o sofrimento dele e concluíram que ele estava sendo punido. Não foi assim que os amigos de Jó fizeram? Ficaram 7 dias em volta dele, tentando achar algo para falar dele. Né? Você tá assim, você perdeu seus filhos, você perdeu tudo que você tinha, você tá com lepra, então alguma coisa errada você fez para Deus estar te cobrando dessa forma. E não é diferente hoje, porque quando a gente vê alguém na prova, ou numa guerra interna, as pessoas falam, ai meu Deus, está provada demais, será que ele fez algo de errado?
já vai julgando, já vai condenando, não estende o braço. Eu vejo por um simples fato que acontece. Por exemplo, quando eu vejo lá na academia que eu frequento, as pessoas entram na academia, em vez de olhar para o rosto da amiga que está ali, se está sorridente ou se está triste, olha para a gordura, olha para os trejeitos, machuca, sabe? Porque a gordura, ela é uma doença. A obesidade já foi confirmada, é uma doença. E é uma doença que não tem cura. Você pode ver que tem o efeito sanfona. Às vezes a pessoa vai, emagrece para ver e volta de novo. E aquilo é uma enfermidade. Então você fala que, você vê assim, que o coração humano, ele é corrompido. Porque ele pensa as coisas errôneas sobre as pessoas e lança. Mas aqui nós estamos hoje diante de um Deus que viu o nosso sofrimento. De perto, na pele. O homem natural, ele sempre vai interpretar mal a cruz. Porque ele não entende. Ele acha que o Senhor está sofrendo por si. Quando na verdade está sofrendo por nós. Aquilo que parecia um juízo pessoal e era redenção. Aquilo que parecia derrota era a salvação em andamento. Porque a vitória ia vir 3 dias depois. Mas eles não sabiam disso. E eles não discerniam. Por quê? Porque o homem carnal não discerne as coisas do Espírito. Não discerne. Agora, o homem espiritual, que habita dentro de nós, ele discerne tudo em todos. Lá no verso 5, o que a gente vai ver? 2 palavras: transgressões, rebeliões, violações, iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse versículo, ele ensina com força. Jesus não morreu apenas como exemplo de amor. Ele morreu em nosso lugar, recebendo sobre ele o castigo merecido por nós. Então agora você não precisa viver escravo da culpa. Se Cristo já carregou o seu castigo. Não pode tratar o pecado com leveza, porque foi o pecado, o nosso pecado que transpassou ele. A gente sabe o que é pecado e o que não é. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Todos nós andávamos desgarrados. Todos nós elimina qualquer exceção humana. Somos todos. Então não tem um homem na terra que pode falar que não pecou. Aqui está falando isso. Vulnerabilidade, desorientação, incapacidade de autopreservação espiritual. Cada um ia se desviando pelo caminho. Mas o Senhor, Ele entra aqui para dizer para mim e para você que Ele foi julgado, que Ele foi condenado, que Ele foi cortado da terra dos viventes, fazendo uma clareza à morte, por causa da transgressão do seu povo, morrendo por amor da nossa alma. Mas Ele fala tudo isso para salvar a tua alma. Tudo isso para você ter vida e vida com abundância. Glória a Deus nas alturas por isso. Pelo sacrifício da cruz. Pela pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje o Senhor nos obriga a olhar para Cristo sem superficialidade. Não vendo um Cristo que sofre. Mas hoje, pelo poder dessa palavra, a gente está vendo um Cristo que cura, que ainda salva, que ainda restaura e que ainda justifica. A dor que você sente, que você está sentindo agora, tem pessoas que têm dor na hora de voltar para casa, não quer voltar. A dor não vai ter a última palavra. A culpa não vai ter a última palavra na sua vida. A acusação não vai ter a última palavra. Porque ele foi ferido, mas nós podemos ser sarados pela ferida dele. Porque ele foi castigado, mas nós podemos ter paz pelo castigo dele, que na verdade não era dele. E ele morreu e nós vamos viver, porque ele garantiu isso por nós. E nesta noite, todo o coração se renda ao Cordeiro e não saia daqui do mesmo jeito que você entrou,
Se você entrou abatida, se você entrou cansada, com exaustão emocional, hoje você soube aqui o mistério da cruz através da pessoa do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Tem poder na cruz, tem poder no sangue, tem cura nas feridas de Cristo e tem vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Até aqui o Senhor me deu a palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Glória a Deus, aleluia. Vamos. Ana Paula, faz a oração. Vem aqui. Pode ser. Nossa irmã Ana Paula vai orar. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, Pai nosso que está no céu, graças te damos, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos reunidos no nome do Senhor, Pai, neste lugar, para ouvirmos a palavra do Senhor, que nos trouxe libertação, Pai. Diz que nós não devemos levar muito do Senhor, porque o Senhor já levou tudo sobre si. O Senhor levou as doenças, as enfermidades. O Senhor foi castigado para que nós viemos ter paz no tempo de hoje. Glória a Deus. E com tudo isso, Senhor, nós herdamos a salvação pela morte do Senhor na cruz. Por isso, Senhor, eu quero agradecer, Pai, por mais um dia de estar na presença do Senhor. Peço pela tua misericórdia, pelo entendimento da tua palavra, cada vez mais. O nosso coração deseja estar na presença do Senhor. Nós viemos estar em comunhão com o Santo Espírito do Senhor, Pai. Em todo tempo, em todo momento, Senhor. Graças te damos, Pai, porque nós deitamos e o Senhor nos levantou. O Senhor cuidou de nós até agora, nessa noite, para que nós venhamos estar na tua casa, ouvir a santa palavra do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos nessa noite. O Senhor nos leva em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar o hino 54. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Grandioso és tu, Jesus, Rei da verdade. Nenhuma força pode te vencer. Aniquilaste as hostes da maldade e te assentaste à destra do poder. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, ó Rei da glória, de majestade coroado está. Em tudo, Pai, te concedeu vitória, e a vitória aos teus fiéis dá.
divino Cordeiro, teu nome todos hão de confessar perante ti, ó santo e verdadeiro, todo joelho há de se dobrar. A ti devemos nossa gratidão, grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos terminar o culto de mulheres, já convidando as irmãs que quarta-feira temos célula de acolhimento para mulheres e na sexta o culto de mulheres. Na quarta é uma célula diferente, com estratégias de psicanálise, com acolhimento de mulheres vítimas de violência psicológica, violência doméstica, e aí é onde a gente vai trabalhar a psicanálise à luz da Bíblia. E na sexta é um culto formal de mulheres, como está acontecendo hoje. Terça-feira nós temos o culto da família, e domingo de manhã nós temos estudo bíblico que nós vamos transmitir pelo TikTok. Então vamos encerrar o culto. A paz, a comunhão do Espírito Santo, o amor, a caridade permanece no nosso coração para sempre. Amém.